Vamos lá, pessoal, a nossa última aula com o tema vozes verbais. Nós já falamos sobre voz ativa, voz passiva, analítica, voz passiva, sintética, e agora nós vamos falar sobre a voz reflexiva. É voz reflexiva pura e voz reflexiva recíproca, ok? Vamos lá. Ana penteou-se. Sempre localizando o verbo e o sujeito fazendo análise se o sujeito recebeu ou fez a ação verbal. Então, o verbo penteou, ele atribui uma informação sobre Ana, então Ana é o sujeito. E aí eu vou fazer a análise. Ana, obviamente, está exercendo a ação verbal. Então, ela faz a ação verbal. Portanto, ela é um sujeito agente. Só que esse ser, eu falei na aula anterior que o ser é uma das palavras da língua portuguesa que mais tem classificação. E eu falei sobre duas, PA, partícula passivadora, e PIS, partícula de determinação do sujeito, ok? Seguinte, esse ser trata-se de uma terceira classificação. Ele é o chamado pronome reflexivo, ok? Porque ele faz com que a ação do verbo seja feita pelo sujeito e recaia sobre ele. Então, eu estou falando aqui de algo reflexivo. Imagina só, um espelho. É um reflexo. O reflexo acontece a partir do momento no qual você olha e aquela imagem volta para os seus olhos. Então, a ação verbal acontece pelo sujeito e essa ação recai sobre ele. Então, eu tenho aqui a Ana, o sujeito agente, aquela que faz a ação verbal, porém, essa ação recai sobre ela. Ela se penteou. Como que isso acontece? Através desse pronome aqui, que faz com que essa ação recaia sobre ela, seja reflexiva sobre o sujeito. Tá bom? Bem fácil, né? Voz reflexiva recíproca. Qual a diferença entre voz reflexiva e a reflexiva recíproca? Só aumenta uma palavrinha aqui sobre reciprocidade. O que é reciprocidade? É quando você faz alguma coisa ou você dá alguma coisa para alguém e esse alguém te retribui com a mesma moeda. Vou botar assim, tá? Com a mesma intensidade. Então, a reciprocidade é isso. Você dá e recebe a mesma coisa que você deu. Então, isso é ser recíproco. Então, além de você ter o sujeito aqui que vai fazer a ação verbal, essa ação vai recair sobre ele. E a diferença entre essa e a de cima é que o sujeito é formado por mais de uma pessoa. Quando esse sujeito que faz e recebe a ação é formado por apenas uma pessoa, é voz reflexiva pura. Quando esse sujeito que faz e recebe a ação é formado por mais de uma pessoa, é um grupo ou são duas pessoas, né? Nesse caso aqui são duas, o casal, é reflexiva recíproca, porque ele deu e recebeu de outra pessoa, só que foi a mesma coisa, tá bom? A mesma ação. Então, aqui eu tenho um casal se beijou. Esse ser também é um pronome reflexivo, porque faz com que a ação verbal recaia sobre o sujeito. Ok? Aqui eu coloquei algumas frases para a gente analisar com relação a essas vozes verbais que nós vimos até agora. Ativa, passiva, reflexiva, ok? Então, nós vamos aqui analisar. Sempre localizando o verbo primeiro e depois o seu sujeito. Sujeito Carla, verbo prendeu. Carla prendeu o cachorro. Carla fez a ação verbal? Ela é um sujeito agente? Sim, ela prendeu. Essa ação recaiu sobre ela? Não. Então, ela é apenas um sujeito agente. Então, a voz é voz ativa. Ok? Felipe mordeu o dedo. Verbo mordeu. Quem é o sujeito? Ele traz uma informação sobre quem? Sobre Felipe. Agora, análise. Felipe fez uma ação
fez a ação verbal? Ok, ele fez. Ele é um sujeito agente. Essa ação recaiu sobre ele? Gente, aqui muita atenção no seguinte. Você vai falar, mas o dedo pode ser dele. Então, a ação recaiu sobre ele. Só que dentro dessa informação aqui, a mordida, ele é atribuída a um outro termo, ok? A mordida é atribuída a um outro termo. Eu não estou falando exatamente que é o dedo do Felipe. Não tem essa informação aqui, tá bom? Então, mesmo que estivesse sobre o seu dedo, tem um outro termo diferente da palavra Felipe, que é o sujeito em si, tá? Então, ele é apenas um sujeito agente. Então, a voz é uma voz ativa. Beleza? João foi mordido pelo cão. Aqui eu tenho uma locução verbal. Foi mordido. Que atribui uma informação sobre João. João é o sujeito. João, portanto, ele recebeu a ação da mordida. Ele não mordeu aqui ninguém. Ele foi mordido. Então, ele é um sujeito paciente. Ele recebe a ação verbal. Sujeito paciente que atribui na frase aqui, olha, uma locução verbal. Eu tenho sujeito paciente, mais locução verbal, voz passiva analítica. Beleza? Renato está escutando música. Está escutando locução verbal. Vamos acender a luz e vamos já classificar por voz passiva analítica por causa da locução verbal? Não. Porque para ser voz passiva analítica, o sujeito também tem que ser passivo. Ou seja, ele também tem que receber a ação verbal. Nós vamos ver se esse sujeito aqui está recebendo a ação verbal ou não. Renato está escutando a música. Renato é o sujeito. Renato está recebendo a ação de escutar ou ele que está escutando? É óbvio que é ele que está escutando. Então, a voz trata-se de uma voz ativa, porque o sujeito, ele é ativo, ele é agente da ação verbal, ok? Os jovens se abraçaram. Então, eu tenho aqui o verbo abraçaram. Quem é o sujeito? Ele traz uma informação sobre quem? Quem abraçaram? Os jovens. Esse é o sujeito. Essa ação verbal, quem fez essa ação? Os jovens. Então, quem fez essa ação? Essa ação recaiu sobre quem? Então, se essa ação recaiu sobre os jovens, nós temos aqui a voz reflexiva recíproca. Recíproca, porque aqui no sujeito eu tenho mais de uma pessoa fazendo e recebendo a ação verbal. Ele se cortou. Cortou o verbo. Sujeito, ele se refere a ele como sujeito. Sujeito faz a ação verbal e na mesma troca ele recebe também essa ação verbal através do pronome reflexivo, que faz com que o sujeito faça e receba a ação verbal. Então, eu tenho aqui um sujeito fazendo e recebendo essa ação. Então, a voz, ela é reflexiva pura, porque o sujeito é uma pessoa só fazendo. Enche-se pneu. Verbo enche. Eu não tenho um sujeito aqui tão explícito. Apesar do verbo estar com o pronome ser, o sujeito não está aqui tão explícito como nas outras últimas frases. Eu tenho aqui o chamado voz passiva. Por quê? O verbo encher é um verbo que pede um complemento. Eu até poderia aqui achar que pneu é o objeto, porque enche o quê? Eu acharia que isso daqui é o objeto. Portanto, esse ser, que é uma partícula apassivadora, faz com que o meu suposto objeto vire sujeito passivo. Então, eu tenho um sujeito passivo. Então, a voz passiva, tá? Sujeito passivo e
Um verbo sozinho com a partícula ser, vamos classificar como voz passiva sintética. Sintética, porque foi sintetizado através da partícula apassivadora, fazendo com que aparecesse apenas um verbo. Bom, espero que vocês tenham entendido a matéria e qualquer dúvida, estou à disposição aí através do chat, tá bom?